Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Boa noite. Nós estamos chegando com mais um programa e o programa de hoje a gente vai falar sobre política porque, como eu costumo dizer, tudo passa por uma ação política. E no programa de hoje a gente recebe um convidado que há muitos anos está na militância política, é um intelectual, é professor da Universidade Federal de Goiás e em tantos outros lugares também, mas ele vem para falar de duas coisas. A política local, claro, até porque ele é presidente estadual do PSD, e também sobre um manifesto, o Manifesto por um Polo Democrático e Reformista, que foi lançado no início do ano, lá em Brasília, por um grupo de intelectuais, visando a dar sustentação para mudanças que eles consideram que sejam necessárias nesse momento tão traumático que o país vive. Estou falando de Vilmar Rocha, do PSD. Tudo bem, professor? Tudo bem, presidente? Bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Participando do programa também, Custódio Ricardo, ele que sempre nos auxilia, um dos grandes colaboradores que a gente tem. Boa noite, Custódio. Boa noite, Paulo Beres. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Você que está em casa é nosso convidado especial para participar, para conversar com o presidente Vilmar Rocha. Você quer saber os rumos do PSD? Faça a pergunta, que ele vai responder daqui a pouco. Você quer saber os rumos do país através dessa proposta que está sendo feita para os presidenciáveis, que são muitos, são 17? Não é isso, professor? São 17. E ele quer que haja atenção, principalmente do pessoal mais ao centro, né? Mais de centro dentro da política. Mande o seu WhatsApp através do nosso número 98200-3223. 98200-3223. Não se esqueça de colocar o seu nome logo no início da mensagem, tá bom? A gente volta rapidinho. Vem aí a Romaria do Divino Pai Eterno 2018, de 22 de junho a 1º de julho em Trindade, Goiás. Dia 28, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Carreiródromo Municipal, desfiles dos carros de boi. No dia 29, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Carreiródromo Municipal, desfile dos cavaleiros e muladeiros. Participe e traga sua família. Para mais informações, www.trindade.go.gov.br. Realização, Governo de Goiás e Prefeitura Municipal de Trindade. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. E já estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o professor Vilmar Rocha, que é presidente estadual do PSD. E eu tenho aqui já uma mensagem, professor, dizendo o seguinte: Paulo, por favor, mande um abraço do programa Papo de Garagem para o professor Vilmar Rocha. Obrigado. Mando com muito prazer. Você já esteve lá no programa dos meninos? Já estive lá, foi divertidíssimo. Eles são muito bons, né? Um programa inteligente, de bom humor. Você sabe que bom humor com inteligência é imbatível na comunicação. É verdade. Um abraço a eles, lá, a equipe toda. Muito obrigado. Tá, e eu agradeço, né, pela audiência, agradeço também pelo convite que fizeram, né? Mas só que o programa deles, o senhor teve lá, foi nesse horário mais ou menos, né? Foi nesse horário, no final da tarde. E aí eu perguntei, por que Papo de Garagem? Aí quando eu cheguei lá, eu vi por quê. O estúdio é numa garagem, na garagem da casa de um dos participantes. É papo de garagem mesmo, literalmente. Poderia ser um papo bom também, um papo de boteco, né? Esse é melhor. Esse é melhor? Bem melhor. Sugestão para os meninos, então, fazer na garagem mesmo, mas até aproveitando, né, os jogos da Copa, né, fazer um cantozinho ali. Amanhã, às 18 horas, eu vou reunir um grupo de jovens para falar sobre isso. E é o que nós marcamos, o Café Bandeira. Esse vai ser papo com café. Legal. Um abraço aos meninos, obrigado, né? Fizeram o convite também para que eu pudesse participar, mas é exatamente esse o detalhe, né? Enquanto eles estão lá ao vivo, eu também estou ao vivo aqui, então não tem como conciliar as duas coisas. Sou grande, mas não sou dois, né? Mas eu agradeço muito aos meninos pela lembrança, viu? Obrigado a vocês. Professor Vilmar Rocha, vamos lá. No começo do mês, os senhores se reuniram, foi lá em Brasília, não é isso? Em Brasília. Para fazer o lançamento, o senhor me trouxe aqui uma cópia desse manifesto por um polo democrático e reformista.
Quero primeiro pegar o ambiente em que houve o lançamento desse manifesto e a gente colheu no YouTube umas imagens em que a gente pegou um trechinho da fala do deputado Marcos Pestana, que é do PSDB de Minas Gerais. Não é isso? Vamos ver como ele define esse manifesto. Essa é uma iniciativa suprapartidária. Ela carrega ideias e a convicção de que o Brasil precisa redescobrir o seu destino. Que a necessidade nacional não é mais intolerância, mais instabilidade, mais radicalismo. É preciso reinventar a democracia brasileira. Democracia brasileira é a palavra-chave, né? Essa democracia que a gente tem, que está sendo disputada, pretendida, né? O governo, o poder está sendo disputado, né, por vários setores, né? E os senhores deixam claro que a posição dos senhores é de centro. Para isolar os radicais, os extremistas. Como Bolsonaro. Como Bolsonaro. Por exemplo, falar em voltar ao regime militar, em autoritarismo, isso não é possível. E Bolsonaro também. Também. Por quê, hein? O Bolsonaro, eu convivi com ele 20 anos na Câmara como deputado federal. O Bolsonaro não está preparado para ser presidente do Brasil. Uma das condições essenciais hoje para um cara ser presidente é ele ter um equilíbrio emocional, porque ele vai ter que dialogar com vários setores da sociedade e ele vai ter que ter tolerância. Diálogo exige tolerância. Então... E ele não tem? Ele não tem. Na minha avaliação, ele não tem. Tá bem. Você que é eleitor do Bolsonaro pode fazer a sua pergunta, pode até se contrapor, né? O pensamento do professor Vilmar Rocha, nosso WhatsApp 982003223. O Sérgio Paixão, aqui de Goiânia, já aproveita para querer saber um pouco do seu pensamento, da sua cabeça. Qual é a verdadeira posição política e ideológica do Vilmar Rocha, visto que eu e talvez milhares de pessoas aqui em Goiás ainda não entendem se ele é oposição ou situação aos governos de PSB, PSDB, PMDB e etc. Ele misturou duas coisas. Primeiro é a minha posição ideológica, doutrinária. Eu claramente sou uma pessoa de centro. O que é um político de centro? É aquele que, primeira coisa... Ele repudia os extremos, os extremismos, os radicalismos, acredita na economia de mercado, mas tem sensibilidade social. Então, eu claramente sou um político de centro, que é capaz de conviver, ter tolerância e diálogo com as mais diferentes forças políticas e econômicas do país. O senhor é um verdadeiro tucano? Não. Tucano é aquele que fica em cima do muro? Eu sei. Mas eu sou diferente. Eu tenho uma posição. E ela é muito clara. A posição central é de uma sociedade tão diversa quanto a nossa, tão desigual, tão diferente, você não pode ser radical. É isto. Mas essa tolerância sua aceita Bolsonaro? Não aceita Bolsonaro. Então ela tem limite. Claro, é claro. Aí é que está a diferença. Ao você dialogar, ouvir, discutir e debater, não quer dizer que você aceita, você tem uma posição. Assim como nós também tínhamos uma posição muito crítica com relação ao PT, principalmente a setores do PT que eram radicais e, sobretudo, populistas. Professor, já que o senhor se posicionou, né, para as pessoas entenderem que o senhor é de centro e esse manifesto é mesmo de centro, eu deixaria para o senhor destacar, são muitas sugestões, né, que os senhores pretendem apresentar para os candidatos ditos de centro também, mas eu vou deixar por sua conta a escolha do que o senhor considera mais importante, pelo menos dois aspectos. Uma das grandes doenças da democracia é o populismo. O que é o populismo? É uma estratégia política para alguém chegar no poder ou manter no poder, apresentando soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. A sociedade está carente, a sociedade está com dúvidas, a sociedade está tensa, aí chega esses políticos e falam, eu vou resolver tudo numa tacada só, numa canetada só, vou fazer tudo que as pessoas
querem, vou dar segurança, e isso não ocorre. Nós já tivemos experiências no Brasil com relação a isso. Inclusive a última foi com o Collor e com a Dilma. E agora quem seria? O Bolsonaro. Bolsonaro. Então, cada vez que o senhor fala do Bolsonaro, o senhor consolida a ideia de que esse grupo está preocupado com a eleição de Bolsonaro. Qual grupo? Estamos preocupados com a eleição, não da figura do Bolsonaro, mas o que é que ele representa. Ele representa intolerância, autoritarismo, não respeita as divergências. Salvador da pátria? Salvador da pátria. Nós já tivemos, o populismo ele não tem conteúdo ideológico, ele pode ser de direita ou pode ser de esquerda. Por exemplo, o Jânio, um populista de direita, o Collor, um populista de direita. O lulopetismo, um populismo de esquerda. Levou o Brasil a essa crise forte. Veja o caso da Venezuela agora. Tá bem, vamos lá. Vou colocando, professor, perguntas que, embora neste momento não possam não ter muita ligação com o assunto, mas para ir atendendo na medida da chegada das mensagens de telespectador. Lá em Trindade, o Zé Luiz, boa noite ao Zé Luiz, perguntando o seguinte: ele quer se filiar ao partido, olha aí, quer fazer o partido crescer lá em Trindade. Quem é que comanda, ele pergunta, o partido em Trindade? O presidente lá é o Valdivino Chaves, mas nós temos um vereador também jovem lá, ele pode procurar um dos dois para se filiar. E seja bem-vindo. O Renato, professor, mora no setor Coimbra e diz o seguinte: os políticos estão se borrando de medo do Bolsonaro. Não é bem isso. A gente tem medo de chegar à presidência da República, alguém que não esteja preparado, não tenha o equilíbrio e não tenha condições de governabilidade. É isso que a gente tem medo, não é da figura do Bolsonaro, não. Quem está preparado para assumir o Brasil hoje? Ventila-se que o senhor seria um dos coordenadores da campanha de Geraldo Alckmin. É verdade, o Geraldo Alckmin me convidou e eu já tenho procurado ajudá-lo numa articulação a nível nacional. Eu acho que o Geraldo Alckmin tem experiência, foi 4 vezes governador de São Paulo, equilíbrio, é muito importante essa palavra equilíbrio, não é fácil, e ele tem experiência, ele tem competência para ser um presidente neste momento no Brasil. Eu imagino então que Zé Hélito não tem essas qualidades que Alckmin tem, apesar de ser dos dois partidos. O senhor conviveu e o senhor foi secretário da base por mais de 7 anos, conheceu bem, foi comandado por Zé Hélito, que assumiu interinamente várias vezes, e assim que ele assumiu o governo, o senhor saiu. O que tem de grave ou comprometedor que o Zé Hélito, a base, o PSDB, Custódio, não merece o seu apoio e o do PSD? Custódio, esses dias eu postei nas minhas redes sociais uma frase do Zidane, o técnico do Real Madrid, que depois de 3 vitórias no Campeonato Europeu, ele pediu para deixar de ser técnico do Real Madrid. Então ele disse assim: para nós continuarmos ganhando, tem que haver uma mudança, tem que haver um novo discurso, tem que haver uma nova metodologia. O que eu prego para a base, a nossa base política, que eu venho chamando a atenção há muito tempo, que é uma base forte, é que tudo tem o seu tempo. O nosso tem que haver uma mudança, tem que haver uma renovação de pessoas e de discurso. O tempo novo ficou velho? Ficou velho. Zé Hélito, então, está incluso. Tá. Eu acho que tínhamos que pegar um candidato com o perfil da sociedade. Quem seria esse nome? Pois é, a gente tem alguns nomes falados, mas a gente não fixou no nome. Mas Goiás tem... Quais são os nomes que o senhor fala? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Otavinho Lage foi prefeito de Goianésia, é um empresário, é inclusive filiado ao próprio PSDB. Irmão do presidente da Saneago. Irmão do presidente da Saneago. Ele é identificado conosco, ele poderia ser um nome. Eu estou dando um exemplo, mas tem outros. Agora, quando a gente não quer encontrar esse nome, aí não acha. Se dizer o seguinte: olha, vamos encontrar esse nome, a gente acaba encontrando. Agora, professor, por que essa obstinação em relação ao nome, essa contrariedade em relação ao nome de Zé? Tem alguma mágoa? Nada, zero de mágoa. Aí é que está, as pessoas Quem fez alguma coisa para alguém? Nada.
pode perguntar nada, esquece, não tem nada de pessoal. O grande problema é o seguinte, que todo mundo quer puxar para o pessoal. Eu estou lançando, é uma ideia, é um conceito, é um posicionamento político, ele não é pessoal. Mas aí, aqueles que se sentem desconfortáveis com esse posicionamento político e que não têm argumentos para contrapor a essa posição política, aí quer trazer para o campo pessoal. Mas o senhor não tem nada contra Zé Hélito? Zero. Pergunta para ele. Vou perguntar. Aliás, se ele vier ao programa, né? Porque, na verdade, a gente está convidando, antes até de ele tomar posse, né, Custódio? Isso mesmo. Um mês antes de ele tomar posse, quando ele esteve aqui, e eu já fiz o convite. Assim que o senhor assumir, gostaria que o senhor viesse ao programa. Ele disse, venho sim, fala com o Charles que eu venho. Falei com o Charles, falei com o Jarbas, falei com o Rogério. Com todos. Só faltou falar com o Papa. Mas, enfim, marcam, desmarcam, uma hora por causa de um evento, outra hora por causa de... Claro que tem coisas que a gente tem que compreender, mas fica meio estranho, né, professor? Zé Hélito, né, dá tanta entrevista, hoje mesmo ele teve na Rádio Sucesso, né, teve na Record esses dias, é a terceira vez que ele teve na Record depois que foi eleito, e não veio aqui. A gente não vai insistir, o convite está feito no ar agora, se ele quiser. Até na garagem o governador foi. Até com todo respeito, né? Você quer dizer, claro. Até com todo respeito. Né? No papo de garagem que foi, respondeu sobre a pipa, disse que a pipa continua subindo. O vovô não está subindo. Você viu nessa imagem aí, que você apresentou do Marco Pestana, só estava lá atrás. Eu cochichando no ouvido do Cristóvão Buarque, é o seguinte, ele tem um projeto, tramitação, que ele... com a tese de federalizar o ensino fundamental. O ensino fundamental, até a 8ª série. Tirar da mão dos municípios. E do Estado. Né? Dos municípios. Para dar importância, para dar foco. Aí eu estava cochichando com ele que eu gostaria de conhecer melhor essa proposta dele. Mas indiferente da proposta dele, Paulo, uma coisa prioritária, fundamental, e está nesse manifesto, para o futuro do Brasil, é nós fazer um enorme esforço, uma enorme melhoria da qualidade do ensino fundamental. Nós fizemos uma inversão no Brasil. É o item 3, né? Prioridade absoluta para a transformação inadiável, né, do nosso sistema educacional. E continue, por favor, o ensino fundamental. Como elemento central do desenvolvimento nacional na era do conhecimento e da inovação. Inovação. Paulo, nós temos 60 mil assassinatos por ano no Brasil. É uma guerra, né? Talvez mais que uma guerra. 70%, 80% dessas vítimas desses assassinatos é de gente jovem. Nós estamos entregando a nossa juventude para o crime. Por quê? Em grande parte, é por falta de uma educação forte, uma assistência, uma formação na infância e na adolescência. Falando em formação, em 2013, o senhor foi candidato ao Senado e por muito pouco o senhor não foi eleito, cerca de 10% dos votos, menos de 100 mil 2014. votos. 2013 para assumir em 2014. A eleição foi em 2014. Isso. Nessa eleição foram menos de 10%. O senhor perdeu para o Caiado, que o senhor tinha divergência quando estava no PFL-DEM, que não tinha espaço para atuar, era eu sozinho. O que mudou de lá para cá, que hoje se ventila até um apoio seu e do seu partido a Ronaldo Caiado? Não, eu restabeleci, eu tive muitas divergências políticas e partidárias com o Ronaldo Caiado, mas não ficou ressentimento, nem meu e nem dele, porque a gente sempre se enfrentou cara a cara, frente a frente. Não houve deslealdades nem... Diálogo aberto. Jogo aberto. Assim é bom, né? Não fica ressentimento. Então eu restabeleci o diálogo político com ele, já conversamos 2 vezes, mas não tem nada de acordo, de acerto para fazer parceria. Vocês fumaram o cachimbo da paz. O que tinha nesse cachimbo, professor? Pois é isso. Olha, nós amadurecemos, todos nós. Porque foi quente durante o período eleitoral. Foi quentíssimo. Nós precisamos de pensar mais no Estado, superar quaisquer divergências de caráter pessoal e pensar mais no Estado. O senhor é mais Caiado, Daniel ou Zé Hélito? Não sei. Não depende. O senhor só descarta Zé Hélito? Não depende só da minha posição.
Depende da posição do partido. Mas a sua é muito importante. A minha é por ser uma importante. liderança, Eu presidente do prego, partido. eu estou atrás, a rigor, de um nome novo, de uma renovação da nossa base. Zé Hélito não seria novo? Nunca foi candidato? Não, mas ele foi candidato a vice. É. E outra coisa também, ele faz parte do governo. Nesse esquema, inclusive, eu me excluo também. Eu acho que não devia ser eu o candidato a governador. Devia ser um nome novo, o nome da sociedade. O senhor ainda insiste em querer ser candidato ao Senado pela base? Não pela base. Eu posso ser pela base ou não. Eu gostaria de ser candidato a senador. Eu sou pré-candidato a senador e não é, eu me julgo preparado. O senhor teve 1.012.000 votos. Mas eu me julgo preparado. O senhor considera que esses votos que o senhor teve foram seus mesmo ou foram graças também à ajuda de Marconi? Não de Marconi só. Esses votos que eu tive são votos meus, eu sempre fui eleito deputado federal, e votos de todos os companheiros da base, inclusive do Marconi. Veja bem, os votos que o Marconi teve foi só dele. Mas o senhor teria esses Teve votos? dezenas, milhares de... O senhor teria esses mesmos votos se não tivesse o apoio de Marconi? Não, se eu não tivesse o apoio da base política. Marconi, então, não tem importância? Não tem importância. Claro que tem, ele é o líder da base. Mas a base não é só ele. Por exemplo, ele foi eleito 4 vezes governador. Ele foi eleito só com os votos dele e os milhares de líderes e políticos da base que o ajudaram a eleger. Nunca que ninguém, ao ser eleito, os votos é só dele. Marconi é de disse um que o senhor conjunto. desanimou um pouco na reta final da eleição para o Senado. Teve isso? Não teve, não. O senhor estava meio desanimado, já não ia mais nos comícios? com Não, ele? fui em todos. Eu não deixei de ir em nenhum Seu compromisso. boneco estava lá. Não, na campanha de 2014 não tinha mais o boneco, não, porque estava proibido. Eu fui em todos. Isso é fofoca, conversa fiada. O senhor está pronto. Eu quero saber do senhor se é fofoca também, o que eu ouvi já há algum tempo, e ouvi de novo dias atrás, que ao final dessa eleição de 2014, voltando de um voo em que estava o senhor, estava também Marconi, o senhor teria tido um diálogo áspero com ele e teria dito que se não fosse o senhor, ele não teria ganho a eleição. Isso é verdade ou é fofoca? Claro que é fofoca, é mentira. O senhor nunca disse isso para Não, ele? eu tive um diálogo com ele, mas nunca disse isso. Áspero? Não, um diálogo áspero. Áspero? Mas nunca disse isso, não foi nada disso. Por Isso que áspero? O que Não, tinha dito? divergências mesmo com relação a posicionamentos políticos. Vou dar um exemplo por quê. É o seguinte, olha a nossa coerência. Na eleição de Goiânia, em 2016, nós resolvemos lançar um candidato próprio do PSD, que foi o deputado Francisco Júnior. Coerente com a tese que eu tenho hoje de lançar um candidato novo. E a candidatura nova do deputado Francisco Júnior teve um enorme sucesso de renovação, de mudança e tal. Aí está a divergência. A gente está chegando já ao final do programa, né? Que pena. Mas eu quero ainda entender um pouco melhor essa situação. O senhor disse que o senhor respeita a decisão do partido. Se o partido resolver apoiar Zé Hélito, como ficará a sua posição? É claro que o partido vai apoiar, eu vou acompanhar. O partido. O senhor acompanha, mesmo não sendo politicamente, candidato? sim. Pessoalmente, eu me reservo pessoalmente de ter uma posição. Agora, politicamente, a posição do partido. Mas o senhor subiria no palanque junto com o Zé Hélito? Não subiria, não. Não? Não. Então o senhor tem alguma coisa pessoal contra ele? O que tem de grave que nós goianos precisamos Paulo, Se até com o Caiado o senhor se reconciliou, por que não com o Zé Hélito? Ô Paulo, vocês aqui... Que caroço que tem nesse Nós anúncio. estamos Zero. para perguntar. Eu sei. Paulo, zero, para mim, pessoal. É um posicionamento político meu. E ele é claro. Aí, sabe o que ocorre? Quando eu falo, preciso de uma renovação, de uma mudança, esgotou o tempo novo, precisa de um candidato com perfil diferente, ninguém rebate isso. Vai para o problema pessoal que não existe. Quem não tem argumento para enfrentar a minha tese da renovação, ao invés de enfrentar a minha Por que tese... ele não é renovação? Bem rapidinho. Porque não é, porque nós fazemos parte de um grupo, do governo atual, e que as pessoas querem uma mudança desse grupo, do governo estadual. Então não é por isso. Mas Caiado seria essa mudança? Ele seria a mudança não no sentido de uma nova prática de gestão, mas ele seria a mudança do grupo que está hoje no poder.
Claro. Daniel, ele é não um seria candidato. mais mudança que Caiado? Eu acho que eles teriam um sentido, ele aproximaria mais talvez de uma renovação, por ser mais jovem. Mas é claro que uma mudança no sentido do grupo que está no poder ia mudar. Se um candidato a governador de oposição chega lá, é claro que ele vai mudar. Falta o senhor dizer como é que ficaria então, se o seu partido decidir, nós vamos apoiar Zé Eliton. O senhor vai fazer como Caiado fez numa eleição, em duas até, mas principalmente numa eleição, não subindo em palanque, não pedindo voto para ninguém? A minha posição pessoal... E o senhor não se candidataria? Não sei. Eu, como já disse, eu sou pré-candidato ao Senado. Gostaria de ser, na eleição passada eu fui bem votado, gostaria de ser candidato ao Senado de novo. Agora você, não sei. Olha, essas decisões dessa eleição só vão ser definidas entre 20 de julho e 5 de agosto, que é o prazo das convenções. Se isso Vamos acontecer, ver daqui até lá o que se isso acontecer, então o senhor enfia a violinha no saco e vai para casa? Pode ser. O senhor gostaria de fazer o que fez em Niquelândia, lançou um jovem lá que não era político, teve 70% dos votos. O senhor queria isso aqui em Goiás? É isso. No caso de Niquelândia, por exemplo, lançamos lá um candidato, um médico novo, que nunca tinha participado de política, nunca tinha sido vereador, prefeito, teve 71% A base dos votos. deveria fazer isso? A base deveria fazer. Essa é a minha tese. Nada de pessoal. Essa é a minha tese. Só que aí, cadê o argumento? Cadê o argumento? Conta para nós porque Zé Eliton não merece continuar no governo de Goiás. Porque ele é de um grupo político que precisa de mudança. Mas ele não é preparado? Sim, eu acho que sim, não se trata disso. Vocês, Paulo, você sabe por quê? Sim, professor. Vocês, é o seguinte, é isso. O argumento, você, Paulo, como jornalista, você acha que deve mudar ou não? Precisa de uma renovação? Ou não? Aí o senhor está me perguntando já como eleitor. E eleitor eu decido e escolho na urna. E você quer o senhor que está aqui para responder. E você quer que eu decida agora? O senhor é entrevistado. Eu sei. Não, mas não é agora não. Essa decisão o senhor já amadureceu. Então não precisa de antecipar decisões, porque pode mudar. O senhor pode vir apoiar Zé? Não se trata. Queremos saber que caroço que tem nesse angu, professor. Nenhum. Temos 30 Caroço segundinhos só para encerrar. Caroço nenhum. É uma tese política, que está antenada com a sociedade. Está antenada com a sociedade. A sociedade quer essa mudança, quer essa renovação. Ela é boa para o Estado, ela é boa para todos. Muito obrigado, Só professor. não para aqueles que estão nessa vibe do continuismo e de querer agradar as forças do governo. Professor Vilmar Rocha, obrigado por ter vindo. Nada. Gostei Um da abraço entrevista. pra vocês. Obrigado. Obrigado. Vamos embora, pessoal? Boa noite. Vamos nessa. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. E a todos o nosso agradecimento e mais uma vez lembrando, né, espaço está aberto, tanto para Zé Eliton, quanto para Caiado, quanto para outros, que não foram citados aqui, né? Que não foram citados também, que a gente vai trazer aqui no programa. Um abraço a todos, uma boa noite e até amanhã. Programa Paulo Pérez.